os livros que eu li no mês de março. Então hoje eu vim conversar com vocês sobre quais foram esses livros, o que eu achei, contar minha experiência de leitura. Então, pra gente começar, já vou pedir para você deixar o like nesse vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, mandar para aqueles amigos que você sabe que vão gostar também, e se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, e, é claro, deixar o seu like para que o YouTube ajude esse vídeo a chegar a mais pessoas que gostam de livros. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Eu vou começar a falar sobre esse vídeo dos que eu menos gostei para os que eu mais gostei. Então, se você quiser saber aquele que eu mais gostei esse mês, você vai ter que ficar até o final. O primeiro livro dessa lista, né, dessa pilha que eu li esse mês, então eu li 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros. Já vou começar falando aqui sobre 2 livros que eu não terminei esse mês. Eu comecei O Problema dos Três Corpos e eu comecei Em Busca de Mim, da Viola Davis. Não terminei esses 2 livros, estão em andamento, já tem marcações, mas não terminei ainda, então esses 2 ficam fora dessa conversa. Então, o que eu menos gostei esse mês foi A Longa Marcha, do Stephen King. Esse livro aqui, gente, é longo, é longo, é longo. E olha que ele é um livro curto, né, relativamente. Ele tem 300 páginas, 290 páginas. Nem é um livro tão longo, mas, gente, é um livro cansativo. E assim, eu já li outros 8 livros do King, eu tenho uma coleção do King aqui na minha estante, essa parte toda aqui. Eu gosto muito dos livros dele, mas esse livro aqui não foi para mim. Esse livro ele conta a história de 100 jovens que se alistam para participar dessa longa marcha. Então aqui na capa ele tem um monte de gente aqui, tá vendo? Que estão fazendo parte dessa caminhada, né? E é uma coisa meio distópica, meio jogos vorazes ali, que as pessoas são obrigadas a fazer isso, que isso é televisionado para as pessoas assistem e ficam enfervescidas com tudo isso, né? Querendo saber quem vai sobreviver, é o Big Brother deles, né? E eu disse sobreviver porque, assim, se você deixa de caminhar, você morre. Se você caminhar mais devagar, você morre. Então, assim, o livro, ele tem uma premissa legal, mas a execução em si não me pegou. Porque eu achei que ficou muito maçante, que assim, da página, sei lá, 20, 30, que é quando eles já começam a caminhar, é só isso, caminhando, e aí a cabeça deles pensando, e eu não consegui me apegar com esses personagens, porque você não vê as coisas que eles estão fazendo ali, você só vê o passado, e aí eles ali falando sobre o passado deles, falando sobre os outros competidores. Então, assim, eu sei que o King faz muito bem essa questão do terror psicológico, né, mas pra mim não funcionou esse aqui. Então, se você leu, discordou de mim, por favor, vamos conversar aqui nos comentários. O outro que eu dei 3 estrelas para esse mês, né? Aquele eu dei 2,5, esse aqui eu dei 3 estrelas, que é A Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Esse livro, eu fiquei com muita dó de dar essa nota, porque eu entendo que esse livro é um livro que é para ser um livro poético, é para ser um livro que é escrito de uma forma linda, né? Ele é todo escrito em versos, e as palavras são pensadas e colocadas no lugar certo, por um motivo certo. Só que, para mim, que sou um leitor voraz, eu não consegui me conectar com essa história porque eu não consegui ler e apreciar a forma como é escrito, a poesia disso tudo, a escolha das palavras. Não sei, eu não consegui fazer isso, talvez me requeira mais prática, né, de ler mais desse tipo de livro, mas não fluiu para mim. Eu quero, quem sabe, ler o outro livro dela, que é O Peso do Pássaro Morto, para dar uma segunda chance, mas não foi dessa vez. Próximo livro ali no Kindle, vou mostrar aqui pra vocês, foi um que não funcionou muito comigo também, e esse aqui era um livro que eu tava super no hype, que é Instinto Materno. Esse livro aqui, ele é um livro que conta a história, né, de um casal de amigos que moram lado a lado, e eles são, tipo, amicíssimos, vivem grudados, um vivendo na casa do outro, aqueles amigos que eles se encontram toda semana, é aquele que tem 2 filhos, né? Cada um tem um filho, os filhos são grudados, cada casal é padrinho e madrinha do filho do outro. Então, assim, vida perfeita, comercial de margarina. Até que isso que eu vou falar não é spoiler, né? Inclusive, esse filme vai ganhar uma adaptação, tem no trailer do filme, tem na sinopse do livro. O filho de uma dessas mulheres vai morrer, e aí a morte dessa criança vai trazer consequências para as 2 mães de uma forma inimaginável. E essa história, ela tem muito cara de filme, então assim, eu tô bem a fim de ver a adaptação para ver o que vai rolar. Mas a execução do final eu não curti.
O final termina de uma forma que não foi o que eu gostei de ver. Eu acho que tinham outras formas de acabar esse livro, né? E eu não vou dar spoiler aqui, não posso falar muito sobre isso, senão vai ser spoiler, mas eu acho que esse final foi bem broxante. O próximo livro é O Morro dos Ventos Vivantes. Esse livro aqui foi o livro da leitura coletiva do Trio Clube da Leitura, que eu sou um dos membros. Vou deixar o arroba deles aqui, né? O nosso arroba aqui. Esse livro, ele já é a minha segunda tentativa de leitura, né? Então, a primeira vez que eu li umas 20 páginas, né? Esse livro tem 470, né? Eu li umas 20 páginas e desisti, porque a escrita não estava me convencendo muito, né? Mas dessa vez eu peguei e falei, vou até o fim, vou discutir com o clube. Então, esse livro ele conta a história de 3 jovens que moram, né, no Morro dos Ventos Vivantes e vai contar aqui a história de vida deles ao longo da sua jornada, eles crescendo, né, se tornando adultos, e ali a coisa, né, o como eles têm essa relação. Só que o livro, ele não é um livro que ele conta, que ele fala sobre pessoas boas. Esse é um livro que fala sobre pessoas erradas, que fazem coisas erradas e o como elas lidam com isso, né? Que sempre tem aquela questão, né, de livro de romance, que são pessoas perfeitas, fazendo tudo perfeito, ou alguém dá uma pisada na bola, mas corre atrás para arrumar. Esse livro não, esse livro é um livro que fala sobre pessoas que fazem coisas erradas do começo ao fim e como elas lidam com essas consequências nas suas vidas e até nas gerações futuras, como as gerações futuras lidam com o que os pais fizeram de errado, como esse Morro dos Ventos Vivantes, né? Como a história dessa propriedade, né? Olha, essa capa é bem gótica, né? Tem um castelo lá em cima do morro, né? Então, ele tem uma vibe bem de clima de terror, de coisas ruins que vão acontecer ali, né? E é do que esse livro vai falar. Ele vai contar a história dessa família que não fez realmente coisas boas. É um livro que você não consegue falar muitas coisas boas dos personagens, né? Porque os personagens em si, você não se apega a eles, porque eles são muito errados entre si, né? Eles julgam falar de um amor, de uma paixão. Opa, bati aqui na câmera. Aí. Eles falam sobre um amor que não existe, né? Enfim, então, esse aqui foi um pouco do que eu achei dessa história. Eu fiz um post lá no Instagram, se você ainda não me segue, vou deixar o arroba aqui também. Vamos lá ver o que eu comentei dessa história em detalhes e eu quero saber se você gostou dessa história também. O próximo livro foi O Príncipe Cruel. Esse livro eu dei 4 estrelas, né? Então, como eu falei, eu tô organizando do menor para o maior. Tá chegando aí os que tiveram maior nota, né? Faltam 2, esse mais 2. Esse livro aqui, ele conta a história do Cardan e da Jude. Eles são 2 jovens, né, que vão crescer ali na mesma comunidade, na mesma escola, né? Só que o Cardan, ele é um férico e a Jude é uma mortal. E tudo começa lá atrás, quando a Jude ela é levada da casa dos seus pais porque chega um férico, mata o pai dela, mata a mãe dela por conta de coisas que eles fizeram no passado. Ela e as suas irmãs são levadas para viver junto com esse férico nesse mundo mágico, né? E esse livro aqui, para mim, né, dada a sinopse, esse livro aqui, para mim, ele teve uma mescla de sentimentos, porque a questão da história em si, eu achei uma história boa, achei a história ok, eu entendi o que a autora quis passar com tudo isso, só que é lógico, esse é um livro escrito para jovens, né? Então eu achei que algumas partes da história eram muito jovenzinhas, com problemas muito jovens. Eu espero que nos próximos melhore, né, essa questão do tipo de problema que é apresentado aqui, né, e tudo mais, porque por trás, no pano de fundo da protagonista e dos personagens principais, tem um pano de fundo que fala sobre uma política do trono, pessoas tramando para assumir o poder. Tem uma questão muito de disputa de poderes aqui também, que eu gostaria muito de ver mais sobre isso, né, nos próximos livros, e vamos ver se a gente encontra isso nos próximos. Agora chegou ele, A Corte de Espinhos e Rosas. Esse livro aqui eu dei 4,5 para esse livro. Esse livro aqui, sabe aquela frase, dessa água não beberei? Então, eu tenho aqui, ó, na minha coleção, todos os livros de Trono de Vidro que eu li, acho que são 8 livros, né, Trono de Vidro. Eu tenho até a bonequinha aqui que eu pedi para fazer um biscuit da Celaena, da Aileen. Eu adorei essa série e eu falei, né,
não vou ler mais nada da Sarah J. Maas, que eu não vou cair nesse esquema de pirâmide. Eu tô aqui, né, depois de um ano falando isso de novo, lendo A Corte de Espinhos e Rosas. E assim, o que eu conhecia sobre essa história? Eu só sabia que, diferente de Trono de Vidro, que era mais voltado para fantasia, A Corte de Espinhos e Rosas, ele era um livro mais voltado ao romance. Sim, ele é um livro que tem bastante coisa de romance, mas tem muita fantasia aqui também. E eu fiquei muito surpreso com isso. E a execução da Sarah, né, a escrita da Sarah J. Maas é uma escrita fluida, que vai deixar a gente, né, virando páginas, que vai dar vontade de ler. Ela traz uma questão aqui dos protagonistas muito controversos entre eles ali, né? Então, vou contar um pouquinho que esse livro ele conta sobre a Feyre, que ela é uma humana e ela vive num lugar bem pobre ali, né? Ela acaba precisando caçar para alimentar a família. O pai dela tem um problema na perna, não faz mais nada. As irmãs têm uma vida meio fútil, então não querem saber de nada. E ela ficou meio ali responsável em ser a responsável da família ali, né? Só que aí ela mata um lobo e depois ela descobre que esse lobo era um férico e ela precisa pagar por essa morte, sendo levada para o reino dos féricos para viver entre eles. E é lá onde vai começar toda a nossa história, onde ela conhece o Tanlin, que é essa pessoa que é onde ela tá morando, né? Esse férico na casa de quem ela tá morando, e a gente vai ver a construção desse universo mágico lá do outro lado, né? Desse mundo dos féricos. E eu gostei muito da execução dessa história, eu gostei muito de como essa história é feita, do plot twist que fica no final, e agora eu quero ler os outros livros dessa saga, então vem aí. Agora ele, o favorito do mês. Esse mês eu li Te Vejo Ontem, esse livro eu li para o desafio do Lendo os Favoritos dos Amigos das Wikiredes. Esse livro foi o que eu li da Lívia. E eu gostei muito desse livro porque ele conta a história, né, uma ficção científica, de dois jovens que ficam presos no mesmo dia e eles dormem e acordam no mesmo dia, dormem e acordam no mesmo dia, até que eles precisam entender o porquê que eles estão presos ali, né? Será que eles precisam consertar alguma coisa que eles fizeram de errado? Será que eles precisam realizar os sonhos deles? Será que eles precisam simplesmente largar tudo e viver a vida de uma outra forma? O que eles precisam fazer para quebrar esse loop e sair desse mesmo dia? E apesar dessa premissa ser muito presa ali naquele mesmo dia, esse livro tem 400 páginas ali, quase 400 páginas, e eu li muito rápido, eu devorei esse livro, eu gostei muito da execução, eu gostei de como esse livro foi feito, né, e das pontas que a autora amarra no final. Para mim pareceu muito bem executado, orquestrado, pensado, né, desde o início. Então eu gostei muito dessa história e eu recomendo para vocês também. Agora eu quero saber de vocês, se vocês leram algum desses aqui que eu li nesse mês, me contem aqui nos comentários para a gente continuar nossa conversa. E eu te vejo no próximo vídeo.